Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje vamos fazer mais um estudo bíblico, vou ler mais alguns textos para vocês e vou explicar. Então, espero que vocês acompanhem aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, mas não deixe de acompanhar na Bíblia, tá bom? Ou pelo aplicativo, ou pela sua Bíblia de mão, impressa, mas não deixe de acompanhar para fazer suas anotações, para entender melhor, né? Hoje a gente vamos falar alguns textos sobre fé. O primeiro texto que eu quero ler para vocês é o de Marcos, Marcos capítulo 11, do versículo 12 ao 14. Marcos 11, do versículo 12 ao 14. Então diz assim, é o texto da figueira sem fruto, é um texto bem conhecido. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Aí, para a gente entender um pouquinho melhor esse texto, vamos pular lá para o versículo 20 ao 24, do 20 ao 24, que é a lição da figueira. Ao que Jesus disse, versículo 20 ao 23. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, do que aconteceu, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus disse-lhe: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então essa a lição da figueira, que Jesus disse aqui. Você vê que Pedro, ele lembrando do que aconteceu, que Jesus amaldiçoou a figueira, lembrando disso, ele como um espanto, ele fala: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E aí Jesus disse, que tenham fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, você é capaz de levar uma montanha de um lugar para outro, transportar uma montanha de um lugar para outro. Foi um exemplo, que Jesus deu, que Jesus disse ali, Então, o que acontece? A fé, ela faz o impossível acontecer, Aquilo que os nossos olhos não podem ver, aquilo que nós não podemos crer, pode acontecer através da fé. Mas essa fé, isso acontece quando é da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, não é a minha vontade, Porque eu quero que isso aconteça e eu acredito naquilo, que aquilo vai acontecer. Isso tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então, por exemplo, se eu falar para você assim: eu vou pular dessa ponte porque eu tenho fé, eu acredito que eu vou voar, igual um pássaro. Não é isso. A fé, ela faz o impossível acontecer, Eu tendo fé, eu acreditando que o impossível pode acontecer, mas se esta minha vontade estiver alinhada com a vontade de Deus. Não é simplesmente eu pensar alguma coisa, eu pensar positivo e aquilo vai acontecer. Não, aí é só um pensamento positivo. É só um pensamento que eu tenho, eu acredito naquilo, mas é diferente da fé alinhada com a vontade de Deus, Vamos ver um outro texto aqui que também fala sobre a fé, que é de Romanos 10. Romanos 10, do 8 ao 10. Do 8 ao 10. Então vamos lá, Romanos 10, do 8 ao 10. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos.
Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Então a nossa fé, né, essa fé que está alinhada com a vontade de Deus, né, essa fé, ela tem que estar interna em mim, mas eu tenho que confessar, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que falar dessa fé para as pessoas. Como ele diz aqui, ó, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, porque isso é uma coisa que você vai crer dentro de você, né? Não foi ninguém que te disse, isso é uma coisa que ninguém te mostrou, ninguém te comprovou isso. É uma coisa que você crê. Eu creio que Jesus é meu Salvador, o único Salvador. Então, confessar que Jesus é o seu Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, eu preciso confessar. É por isso que na igreja, quando quando o pastor pergunta se alguém quer se entregar a Jesus, né? Ele pergunta, você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então você tem que confessar. A sua fé, ela tem que ser externalizada. Deixa eu ver se eu falei a palavra certa. Externalizada, a palavra que eu anotei aqui. Então ela tem que estar dentro de nós e ela tem que ser externalizada, ela tem que ser confessada, né? Então, se aquilo que está dentro de mim for verdadeiro, eu vou conseguir externalizar, eu vou conseguir confessar, né? Ela vai se manifestar. Aquilo que eu estiver sentindo, a fé que eu estiver sentindo for verdadeira, eu vou conseguir manifestar essa fé, né? Através de palavras, através de ações, através, né, de atitudes. Por quê? Tem um texto na Bíblia, eu não me recordo em que local que ela tá, mas o texto fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o meu coração está cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus, né? Se o meu coração está cheio de mágoa, eu vou estar sempre falando de mágoa, de passado, de coisas que aconteceram, de coisas tristes, né? De alguém que fez determinada coisa para mim, eu tô ali magoado, eu não esqueço, falta de perdão. Então, se isso é o que tá dentro do meu coração, é isso que eu vou falar. A boca fala o que o coração tá cheio. Agora, se o meu coração tá cheio de fé em Jesus, né? Ele está crendo em Jesus, eu vou falar do quê? Eu vou falar de fé, eu vou falar de esperança, eu vou falar do amor de Jesus, né? Então, nós temos que crer e falar. Para isso, tem um texto que diz de 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios que diz isso que eu acabei de falar. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, primeiro eu creio e depois eu falo. Primeiro eu creio naquela vontade de Deus para mim e depois eu falo dessa vontade. Então, se eu creio, a minha fé, ela vai ser externada, ela vai ser evidencializada pelo que eu falo, tá? Na minha fala vai ser... na minha fala vai estar evidente a minha fé, né? Então, como diz aqui, nós cremos, por isso nós falamos. E tem um outro texto também, são vários textos que falam de fé, né? Então, eu quis trazer alguns para não ficar resumido, né? Não só falar de um texto, mas para vocês verem várias formas de demonstração de fé, né? Então, a fé ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus para aquilo acontecer. A minha fé, ela tem que ser externalizada, eu tenho que falar, eu primeiro tenho que crer para depois eu falar. Então, são vários textos que eu tenho que trazer para vocês aqui. Agora nós vamos ver Hebreus 11:6.
Hebreus 11:6. Diz assim, olha esse texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam, né? Então, a fé, ela é essencial para eu ter um relacionamento com Deus, né? Eu nunca vi Deus, mas eu acredito que ele existe. Eu acredito que ele existe. Por quê? Deus já se revelou de várias formas. Então, ele já se revelou através da sua criação, né? Ele já criou tudo, céu, mar, terra, as pessoas, todos os animais. Deus criou tudo. Então, ele já se revelou através da sua criação. Ele já se revelou através da sua palavra. Então, aquele que o busca encontra Deus aonde? Na sua palavra. Então, se eu leio a Bíblia, se eu busco, se eu medito na palavra, Deus se revela aqui na palavra de Deus, na sua palavra. Então, através da sua palavra, eu reconheço Deus, eu vejo Deus, né? E através do seu Filho Jesus, que ele mandou aqui na terra, né? Ele foi homem aqui na terra e morreu na cruz por nós. Então, estou citando três exemplos aí de que Deus já se revelou. Então, mesmo eu não tendo visto Deus, ele já se revelou e eu creio nisso. Então, essa é a minha fé. Eu nunca vi Deus, mas através de tudo que ele já fez, e principalmente através da sua palavra, eu conheço, eu posso acreditar, confiar e ter fé em Deus. E aqui fala que é impossível agradar a Deus. É impossível. Eu não consigo agradar a Deus sem eu ter fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele recompensa o que os buscam. Então não adianta nada eu ir lá buscar a Deus, ler a palavra, mas se eu não acreditar no que está aqui. Se eu não acreditar em toda a história que está aqui, em tudo o que aconteceu, em todas as profecias que existem, ou seja, de tudo que vai acontecer, né? Eu for acreditar nos homens, for acreditar no que as pessoas falam, não, eu tenho que acreditar aqui. E eu acreditando, eu tendo fé, eu vou acreditar na sua palavra, na palavra de Deus. Então, como diz lá em Marcos 11, 22 e 23, né? Que se eu tiver fé, eu posso transportar o monte de um lugar para o outro, né? Que ele diz lá, em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se eu tiver fé e for da vontade de Deus, os obstáculos, as situações difíceis, elas serão transponíveis. Eu vou conseguir passar por essas situações. Se eu tiver fé e isso for da vontade de Deus, né? Essas situações serem resolvidas, e eu tiver fé, mesmo aquilo não estando ali, ó, na minha frente, sendo resolvido, mesmo eu olhando para aquela situação e não ver uma saída, se for da vontade de Deus e eu tiver uma verdadeira fé, não é uma fé da boca para fora, não é uma fé que eu só falo, mas fico lá com o coração agoniado. Não, é uma fé verdadeira, né? Se você tiver fé e não duvidar no seu coração. Então, os obstáculos, as dificuldades, elas serão resolvidas, né? E para isso acontecer, para a gente ter esta fé, nós temos que fazer o quê? Nós temos que treinar a nossa fé. Então, vai ter situações que a gente vai precisar treinar a nossa fé, né? Então, a gente tem que treinar. Deus, como que eu falo assim, eu tenho fé?
se eu não passei por nenhuma situação que treinasse a minha fé, que comprovasse a minha fé. Eu tenho que treinar a fé, né? E também eu tenho que me fortalecer em Jesus, me fortalecer na palavra de Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Ele para entender qual que é a vontade dele na minha vida. Então, por exemplo, eu tenho fé que uma situação vai ser resolvida. Mas para essa situação ser resolvida, tem que ser da vontade de Deus. E como que eu sei que é da vontade de Deus? Internamente, o Espírito Santo vai me comprovar isso. Só que para eu entender, para eu reconhecer isso, eu tenho que ter um relacionamento íntimo com Deus. E um relacionamento íntimo com Deus, eu vou adquirir como? O estudo da palavra é aqui, ó, é sentar, é estudar a sua palavra, é meditar, né? É oração, é dobrar o meu joelho no chão, se entregar a Deus, conversar com Ele, orar, né? É jejuar. Jejuar é uma forma de você se abster de algumas coisas e se entregar para Deus totalmente, se entregar e buscar a Deus, né? Nós temos que buscar muito a Deus. A gente buscando a Deus, a gente consegue criar essa intimidade com Ele, esse relacionamento com Ele, né? E para finalizar, eu quero contar uma experiência que eu tive aqui com a Alice, que foi muito, muito interessante, né? A Alice, minha filha, estava uns dias com muita dor na perna, né? Nas pernas, que eu acredito que seja a dor do crescimento. Ela estava com muita dor nas pernas e já fazia alguns dias que ela estava reclamando de muita dor, muita dor. Aí à noite, quando a gente foi dormir, que a gente foi fazer a nossa oração, a gente orou tudo e na oração eu pedi a Deus e que o Senhor também cure a Alice dessa dor nas pernas dela, né? Mas sabe quando você fala só por falar, assim, por estar orando, né? Você fala até mais como um ensinamento para a criança aprender, né? E aí, tudo bem, no outro dia aí oramos e dormimos. Aí no outro dia, ela foi correr, fazer alguma coisa assim. Eu falei, ué, mas e aquela dor nas pernas que você tava tantos dias? Ela passou assim milagrosamente, brincando com ela, né? Falei, passou milagrosamente. Ontem tava doendo, até ontem tava doendo, hoje não tá doendo mais. Aí ela falou assim, mãe, você lembra que você orou? Então, olha que lindo, até me emociono. Ela teve fé, ela creu, ela tava com uma dor, aquilo nunca tinha acontecido com ela, de estar com alguma dor e a gente orar e no outro dia estar sem, assim, né? Nunca tinha acontecido uma situação assim, mas ela creu. Eu orei, né? Foi uma coisa assim, até sem intenção nenhuma, mas ela creu e ela teve fé, né? Ela teve fé, olha que bonitinho, né? Nunca, ou seja, ela creu, ela creu em algo, ela já tomou posse de algo que não tinha acontecido com ela. Algo que iria acontecer, que a gente não sabia, mas ela tomou posse naquele momento. Eu vou crer. E ela creu, porque no outro dia ela falou, você orou, se você orou, então Deus ia fazer, né? Então olha que lindo, eu quero terminar aqui esse nosso estudo bíblico com essa experiência que eu tive, tá bom, meus amados? Eu espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, comentem aí no vídeo, aí no YouTube, ou no Face, ou no Instagram, que eu espero ter esclarecido, né? Muita gente me pergunta sobre a fé, e é um assunto difícil de falar, né? De explicar, assim. A gente tem que ler os textos, então eu espero ter explicado um pouco, ter sanado algumas dúvidas aí de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.